A reflexão de hoje tem como base 1 Crônicas, capítulo 13, verso de número 13 em diante. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Iniciarei fazendo uma pergunta a você. Você teria aceito a arca do Senhor na sua casa? Afinal, quando a arca estava nas mãos dos filisteus, eles foram atormentados. Quando os homens de Bet-Shemesh abriram a tampa para verificar o conteúdo que estava dentro da arca, milhares foram mortos. No contexto dos versos que acabamos de ler, 13, 7 a 14, o rei ordena que a arca fosse transportada para Jerusalém em um carro de boi. Enquanto viajavam, os bois tropeçaram e um homem chamado Uzá estendeu instintivamente a mão para firmar a arca e por isso fora morto. Por mais bem intencionado que o ato de Uzá poderia ter sido, Deus havia ordenado estritamente que ninguém tocasse na arca. É importante que obedeçamos a Deus completamente em todas as coisas, mesmo no que não entendemos plenamente. A razão dessa punição é clara. Não era apenas para proteger a santidade inerente da arca, mas também o fato de que ela estava sendo transportada de forma indevida. A lei de Moisés havia estabelecido que a arca deveria ser transportada pelos levitas usando varas inseridas em anéis colocados em seus cantos e não por um carro de boi. Bem em Êxodo, capítulo 25, 13 a 14. A transgressão de Davi e a subsequente punição pelo Senhor provocou um atraso de 3 meses no deslocamento da arca até Jerusalém, sendo por isso levada para a casa do levita, que é Obed-edom. Ele estava disposto a correr o risco e o Senhor o abençoou por sua boa vontade. Por causa da arca, Deus abençoou Obed-edom e sua família, no verso 14. Uma atitude adequada para com as coisas de Deus trouxe bênçãos, enquanto um espírito arrogante provocou o desagrado divino. É importante notar que a presença de Deus é simultaneamente fonte de morte e fonte de bênção. No caso de Uzá, ele morreu tentando evitar que a arca da aliança caísse. Para Obed-edom, a arca era uma fonte de bênção para a sua família e para tudo que pertencia a ele. Para tentar entender isso, podemos usar a ilustração de uma corrente elétrica. Quando a corrente é colocada em contato com uma lâmpada, ela produz luz. Mas quando é posta em contato com o corpo humano diretamente, pode causar a morte. Como a eletricidade, a presença de Deus é perigosa se ela não for tratada adequadamente. Este incidente é um lembrete sutil de que Deus estabelece a agenda para a sua adoração. Ele deve ser adorado da maneira que solicitou. A religião, a fé, era consistentemente manipulada por
pelos reis, pelas casas reais, pelos monarcas no Antigo Oriente Próximo, para atingir os seus próprios objetivos. Davi e seu povo deveriam perceber que serviriam a Deus e não vice-versa. Esta é a mesma lição que Josué aprendeu antes da batalha de Jericó. Encontrando o comandante do exército do Senhor fora de Jericó, o líder de Israel gritou, Josué gritou, clamou: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué 5,13. Apenas para receber a resposta: nenhum dos dois. Josué 5,13 a 15. Deus não serve a Israel, mas Israel serve a Deus. Este Deus cuida daqueles que se submetem ao seu governo, mas aqueles que não se submetem, e Israel logo percebeu isso, são seus inimigos. A resposta de Josué, caindo com o rosto no chão e chorando, e dizendo: que diz meu senhor ao seu servo? Josué 5,14. Foi a resposta apropriada. Mais tarde, quando foi a vez de Saul se submeter às ordens de Deus, enquanto se movia para a guerra, ele ficou impaciente e desobedeceu. E por fim, como consequência, perdeu a bênção do seu trono. Sirva a esse Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus pode fazer coisas magníficas na tua vida. Deus contigo nesse dia. Fique na paz.